Enchei os corações dos vossos fiéis. Olá, minhas queridas famílias, olá, meus queridos catequizandos, em especial da quarta etapa da catequese. Momento bonito esse, momento especial, aonde mais uma vez nos encontramos na presença de Deus. E como é que estão as coisas aí na sua casa? Eu espero que tudo esteja bem, espero que vocês estejam bem, espero que com saúde, com alegria, hoje mais uma vez nos encontramos para nosso momento de catequese. Nosso momento de catequese familiar, na nossa casa. Pais e filhos, filhos com os pais, rezando, agradecendo, pedindo muito a Deus. Iniciamos esse momento dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração do Espírito Santo que rezamos, queremos pedir que Deus olhe por nós, que Deus abençoe pela nossa casa e pela nossa família, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai a vossa luz e tudo renovareis. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido Crismando, querida família, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nós temos a graça hoje de, mais uma vez, nos colocar na catequese. Mais uma vez nós temos a graça de pedir que Deus olhe por nós e, ao ver esta imagem, nós trazemos tantas outras coisas especiais no nosso coração. Ao ver esta imagem, nós olhamos para Jesus e Jesus, vendo a multidão, Jesus subiu a um monte, assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, Jesus lhes disse as seguintes orientações: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a gente olha esta passagem que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu ao estar nesse lugar tão abençoado. E aí a gente vê quantas coisas bonitas nós queremos hoje aprender com a nossa catequese. Estamos no 18º encontro. Peço que você pegue o seu livro de catequese, abra na página 62. O tema do 18º encontro é as bem-aventuranças. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande vossa recompensa no céu. É o que diz Jesus às pessoas que estão
ao seu redor. E eu já quero convidar também, então, além da página 62, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e, mais uma vez, ao pegar a sua Bíblia, eu quero convidar você a colocar nesta passagem bíblica que depois você vai ler com bastante tranquilidade. Em família, leia Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Uma passagem bíblica maravilhosa que vai nos colocar justamente na dinâmica da bem-aventurança. Mas, Padre, o que são as bem-aventuranças? Há pouco nós acabamos de ler, de escutá-las, e aí nós vamos olhar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, o que elas significam para nós e para a nossa vida. As bem-aventuranças formam um programa de vida para trazer felicidade àqueles que se propõem a conhecer e a seguir Jesus. Olha que bonito! As bem-aventuranças querem trazer felicidade à sua vida e elas constituem o fundamento no qual deve sustentar a vida cristã e de um católico. Quer viver bem a tua vida de cristão e católico? Olhe para as bem-aventuranças e tente colocá-las em prática. As bem-aventuranças são caminhos de realização humano, um caminho de felicidade para o qual o homem e a mulher foi criado. Elas anunciam a felicidade porque proclamam a libertação e não o conformismo ou alienação com esse mundo. As bem-aventuranças que nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, são um código da nova aliança. Assim como os 10 mandamentos que nós já estudamos e nós vemos, nas bem-aventuranças nós vemos muitas coisas bonitas. Na primeira aliança, ou seja, os 10 mandamentos, Moisés subiu ao monte e recebeu do Senhor os 10 mandamentos. Na segunda aliança, Jesus sobe ao monte e entregou aos discípulos as 9 bem-aventuranças. Com a iluminação do Espírito Santo, e você vai receber o sacramento do Espírito Santo e os ensinamentos da igreja, muitos fiéis, e eu espero que você também, pratique as bem-aventuranças e fazem de Jesus a sua vida e a sua regra. Vamos olhar um pouquinho, rapidamente, um pouco das bem-aventuranças, quem sabe não todas, mas algumas delas. Veja, nós temos a bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Quem sabe são aquelas pessoas que precisam compreender ainda mais o reino de Deus. Pobres de espírito, aqui também diz assim, pessoas que têm o seu coração aberto para Deus, que não são soberbas, arrogantes, que se acham donas das verdades, porque delas é o reino do céu. Como é difícil lidar com uma pessoa prepotente, arrogante, dona da verdade, que só ela tem razão. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que será que as pessoas choram? O que leva uma pessoa a chorar? Quais são as situações que levam uma pessoa a chorar? Poderíamos perguntar, será que são dificuldades? Será que são os problemas? Será que são as situações que se passa todos os dias? A palavra de Deus diz que serão consoladas. E serão consoladas por Deus. Porque Deus não deixa que nenhuma lágrima caia do seu rosto sem que Deus lhe dê uma resposta. Depois, olha que bem-aventurança legal. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se Jesus fala de mansidão, é porque talvez tem muita gente que anda nervoso,
que é violento, que machuca, que oprime, que pisa, que humilha. Mansidão nós aprendemos com Jesus. É ter aquela paciência, ter aquela calma, porque senão a gente estoura toda vez. E toda vez a gente estoura e acaba machucando e acaba ferindo as pessoas. Por isso, herdarão a terra feliz, uma terra alegre, uma terra que pode ser diferente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome de justiça. O que será que Jesus quis dizer com tudo isso? Depois você vai pensar um pouco melhor ainda. Mas se tem sede de justiça, é porque talvez existe muita injustiça por aí. É porque talvez tem pessoas que são injustiçadas. Talvez é porque tem pessoas que são enganadas, são humilhadas. E aí nós vamos ver que o próprio Deus fartará toda dificuldade. O próprio Deus fará justiça. Porque muitas vezes acontecem injustiças diante dos nossos olhos, mas Deus vê tudo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É colocar-se no lugar do outro. Isso é ser misericordioso. Ser misericordioso é sentir o que o outro sente. Ser misericordioso é procurar colocar-se sempre no lugar de quem às vezes precisa de um ombro amigo, precisa de uma palavra amiga, precisa de atenção. Por isso, muitas vezes, a gente tem aquele costume de julgar os outros, de criticar os outros. E aí Jesus nos lembra que é preciso ser misericordioso para receber a misericórdia. Jesus lembra que com a mesma medida que a gente mede os outros, nós também seremos medidos. Bem-aventurados os puros de coração, porque encontrarão. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se Jesus fala de pureza de coração, é porque existe muita impureza. É porque muitas vezes nossos olhos, nossa mente procura aquilo que não é bom, aquilo que não nos faz bem. Quantas impurezas, quantas palavras não benditas, quantas coisas que vão destruindo a nossa vida, que vão estragando a nossa vida. Por isso, impureza, nós queremos trocar pela graça, pela presença de Deus. E é assim que muitas coisas serão diferentes. Porque se a gente enxergar somente maldade, aonde nós vamos encontrar a felicidade? Porque se a gente ficar preso somente ao que não é bom, como é que nós vamos enxergar Deus na nossa vida? Por isso, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Depois, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Pacificadores. Se Jesus fala de ser pacífico, é porque tem muita gente que é violenta, é porque tem muita gente que tem ódio nos olhos, na boca, no coração. Se Jesus fala de pacificar, é porque existe muita violência e a violência gera tantas coisas negativas. Quanta violência a gente vê, quantas situações tristes que nós vemos e que só provoca dor, tristeza. Nós somos filhos de Deus porque Deus é bom, Deus é pacífico. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. O que é justiça? Poderíamos nos perguntar. Por que o justo sofre tanto? Também a gente poderia perguntar. Existe sim muita injustiça, existe sim muita dificuldade. Existem pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Por isso, veja, nós somos convidados a viver bem as bem-aventuranças. Só coloquei aqui para você, querido pai, querida mãe, querido Crismando, algumas pistas para você pensar um pouco mais na sua vida. No seu livro, na página 62, na página 63, na página 64, existe uma riqueza muito grande. Eu diria assim que um dos encontros mais bonitos e especiais é esse das bem-aventuranças. E que você possa ser um bem-aventurado, que você possa guardar no seu coração tantas coisas boas e maravilhosas. Por isso eu quero convidar você também a viver um compromisso bastante bonito. Pegue o seu livro. Na página 64 tem um compromisso muito bonito para você estar fazendo em família. E você poderá partilhar também isso, com o seu catequista, mostrar para ele o compromisso que você está assumindo. Então, essa é a proposta da catequese para esta semana e eu desejo que você tenha uma catequese mais do que abençoada. Eu desejo que as bem-aventuranças propostas por Jesus toquem o teu coração e que você consiga sempre colocar em prática tudo isso que nós aqui estamos vivendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, querida família, eu desejo que você tenha uma abençoada catequese, desejo que você seja um bem-aventurado neste mundo e que você faça toda a diferença. Um grande abraço. Como um sagrado